Você sabia que existe uma arma espiritual tão poderosa que quando você a usa, o diabo literalmente treme e recua? E o mais incrível, ela está disponível para você agora, neste exato momento. Mas eu vou te contar algo que vai te chocar. A maioria dos cristãos passa a vida inteira sem descobrir esse poder que está bem debaixo do seu nariz. Eu estava conversando com uma senhora outro dia. Ela me contou que estava há meses sofrendo ataques espirituais, insônia, pesadelos terríveis, uma sensação constante de opressão. Já tinha feito de tudo, jejuns, vigílias, campanhas. Nada funcionava. Até que alguém mostrou para ela esse segredo dos Salmos que eu vou revelar hoje. Em 3 dias apenas, toda aquela opressão começou a se desfazer. E não foi coincidência. O que acontece é que o inimigo criou uma estratégia muito inteligente. Ele fez com que a gente acreditasse que poder espiritual está sempre lá na frente, em algo complexo, difícil, distante. Que você precisa ser super ungido, super consagrado, precisa estar em um nível espiritual altíssimo. E enquanto você fica procurando esse poder em lugares complicados, ele está roubando sua paz, sua família, sua saúde, seus sonhos. Mas hoje você vai descobrir que Deus já colocou nas suas mãos uma ferramenta tão simples e ao mesmo tempo tão devastadora contra as trevas, que quando você começar a usar da forma certa, vai se perguntar como viveu tanto tempo sem isso. Estou falando de um poder que está escrito, que está disponível, que está esperando apenas você ativar. E o diabo sabe disso. Por isso ele trabalha tanto para manter você distraído, ocupado, focado em qualquer outra coisa menos nessa verdade. Porque o que eu vou mostrar agora não é teoria, não é promessa vazia. É uma chave espiritual que vai virar o jogo da sua vida. Se você está cansado de ser atacado, de sentir que está sempre na defensiva, de ver o inimigo agindo livremente na sua vida, escreva nos comentários: eu recebo esse poder agora. E prepare seu coração para essa revelação que vai mudar tudo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Eterno, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti neste momento com o coração quebrantado, mas repleto de fé inabalável. Prostro-me em Tua presença sagrada, reconhecendo que somente Tu tens o poder absoluto para me libertar de todas as forças das trevas que se levantaram contra a minha vida. Senhor, hoje descubro uma arma espiritual que esteve sempre em minhas mãos, mas que por ignorância eu não sabia usar. É um poder que o próprio diabo teme profundamente. Deus de Israel, o mesmo que abriu o Mar Vermelho e destruiu os exércitos de Faraó, escuta agora meu clamor urgente e desesperado. Vim até aqui porque reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas contigo tudo é absolutamente possível. Meu inimigo espiritual tem me atacado sem piedade, tem roubado minha paz, destruído minha alegria e tentado roubar tudo aquilo que Tu me deste com tanto amor. Mas hoje eu desperto para a realidade espiritual que existe uma arma poderosa esperando ser usada por mim. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Tu que venceste a morte, o inferno e toda a potestade das trevas na cruz do Calvário, revela-me agora o poder oculto que quase ninguém conhece. Mostra-me como usar esta ferramenta espiritual que fará o diabo recuar aterrorizado diante de mim. Não quero mais viver como um cristão derrotado, ignorante de seus direitos espirituais e das armas celestiais que estão à minha disposição desde o momento em que aceitei Teu sacrifício redentor. Espírito Santo de Deus, desce sobre mim neste exato momento com Teu fogo purificador e Tua unção poderosa. Ilumina minha mente para compreender as verdades espirituais profundas que estão escondidas em Tua palavra sagrada. Abre meus olhos espirituais para enxergar a dimensão invisível onde a verdadeira batalha acontece diariamente.
Fortalece minha fé para crer sem duvidar que o poder que habita em mim é infinitamente maior que qualquer força maligna existente neste mundo ou nas regiões celestiais onde habitam demônios e principados. Hoje começo uma nova jornada espiritual usando o poder que sempre esteve disponível, mas que eu desconhecia completamente. Pai Santo e Justo, quantos cristãos vivem derrotados, ignorando completamente o Salmo 35, que tu colocaste na Bíblia especificamente para a guerra espiritual? Este salmo poderoso está ali, disponível, esperando ser usado, mas quase ninguém o conhece ou declara. Senhor, confesso que também ignorei este arsenal celestial durante anos, tratando os salmos apenas como poesias religiosas antigas, sem compreender sua força devastadora contra as trevas. O Salmo 35 é uma oração de guerra que Davi fez, pedindo que tu mesmo lutasses contra seus inimigos. Ele clamou: Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que me combatem. Estas palavras não são súplica de derrotado, são decreto de alguém que conhece seus direitos espirituais. Davi ativou a justiça divina através de palavras específicas que moveram o céu a guerrear em seu favor. Deus Todo-Poderoso, o Salmo 35 continua dizendo: Lança a mão do escudo e do pavês, levanta-te em minha defesa, empunha a lança e fecha o caminho aos que me perseguem. Que declaração ousada e poderosa! Davi não estava pedindo timidamente, estava convocando o Deus dos exércitos para entrar pessoalmente em batalha. E tu respondeste porque estas palavras estão revestidas de autoridade celestial que ativa intervenção sobrenatural imediata. Senhor Jesus, este salmo prossegue com decretos devastadores contra inimigos. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam minha vida, voltem atrás e sejam humilhados os que planejam meu mal. Tornem-se como palha ao vento, e o anjo do Senhor os persiga. Que poder tremendo! Quando decreto estas palavras sobre minha situação, estou liberando anjos guerreiros para perseguir meus inimigos espirituais até destruí-los completamente. Espírito Santo Revelador, obrigado por mostrar-me o Salmo 35, que permaneceu oculto do meu conhecimento por tanto tempo. O diabo trabalhou arduamente para me manter distante desta arma nuclear espiritual. Ele sabia perfeitamente que se eu descobrisse como usar este salmo específico, seu domínio sobre minha vida terminaria instantaneamente. Hoje, seus esforços malignos fracassaram. Encontrei a chave dourada. Pai Celestial, o Salmo 35 contém decretos tão poderosos que o diabo faz de tudo para escondê-lo dos cristãos. Este salmo não é oração passiva pedindo misericórdia, é convocação ativa da justiça divina contra inimigos que tramam destruição injusta. Davi declarou: Seja-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Palavras que liberam perseguição angelical contra forças demoníacas operando através de pessoas malignas. Deus de justiça perfeita, quando decreto o versículo 7 do Salmo 35 sobre minha vida, algo tremendo acontece no mundo espiritual. Porque sem causa esconderam de mim a rede na cova, sem motivo cavaram para minha alma. Estou declarando que meus inimigos agem sem razão legítima, portanto, suas armadilhas são ilegais espiritualmente. Toda trampa montada sem causa justa perde validade nos tribunais celestiais. Senhor Jesus, o versículo 8 deste salmo é bomba atômica espiritual. Sobrevenha-lhe destruição sem que o saiba, e a rede que ocultou o apanhe. Caia ele na própria destruição. Que decreto devastador! Estou profetizando que meu inimigo será pego em sua própria armadilha. A cova que cavou para mim será sua sepultura. A maldição que enviou retorna multiplicada sobre sua cabeça. Justiça divina opera automaticamente quando decreto estas palavras. Espírito Santo guerreiro,
Revela-me agora como o Salmo 35 ativa também a alegria após a vitória. O versículo 9 declara: Minha alma se alegrará no Senhor, se deleitará na sua salvação. Primeiro vem a guerra declarada nos versículos iniciais. Depois vem celebração da vitória garantida. Este salmo ensina-me a guerrear com fé absoluta, sabendo que o resultado final é alegria transbordante. Deus dos exércitos celestiais, o versículo 26 completa a sentença contra inimigos. Sejam juntamente envergonhados e confundidos os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Decreto isso agora sobre todos que celebraram minha dor. Vergonha pública cairá sobre quem tramou minha queda. O mundo verá que ninguém toca o ungido de Deus impunemente. Este salmo é espada flamejante cortando trevas. Deus Todo-Poderoso, agora que descobri o Salmo 35, preciso aprender a usá-lo corretamente para obter resultados sobrenaturais. Não basta ler passivamente, preciso decretar ativamente com fé militante. Este salmo funciona quando pronunciado em voz alta, com autoridade delegada, crendo absolutamente que cada palavra libera poder celestial na dimensão invisível, onde batalhas reais acontecem constantemente. Pai Santo, ensina-me a declarar o Salmo 35, especificamente sobre situações concretas que enfrento. Se tenho inimigos visíveis tramando contra mim no trabalho, decreto este salmo nomeando a situação claramente diante de ti. Se forças invisíveis atacam minha saúde através de feitiçaria, proclamo estes versículos contra espíritos de enfermidade. Se demônios bloqueiam minhas finanças, uso esta arma para romper barreiras espirituais, impedindo prosperidade. Senhor Jesus Cristo, o poder do Salmo 35 multiplica-se quando combinado com jejum consagrado. Davi jejuava enquanto orava por justiça divina. Seguirei este exemplo bíblico, estabelecendo dias específicos onde jejuarei, declarando este salmo repetidamente. Minha carne enfraquecida pelo jejum potencializa minha força espiritual. Demônios tremem diante de cristãos que combinam palavra decretada com sacrifício de jejum. Espírito Santo estrategista, mostra-me os melhores horários para decretar o Salmo 35. Nas madrugadas, quando o mundo dorme, mas o mundo espiritual está ativo. Ao amanhecer, selando meu dia com proteção. Ao anoitecer, fechando portais que inimigos tentaram abrir. Preciso de sabedoria celestial para usar esta arma no momento exato que produz máximo impacto contra fortalezas demoníacas estabelecidas. Deus fiel e verdadeiro também me ensina a decretar o Salmo 35 sobre outras pessoas vivendo oprimidas. Posso interceder por familiares atacados usando esta oração de guerra? Posso declarar sobre irmãos na fé sofrendo perseguição injusta? Sim, posso e devo. Este salmo não é apenas para mim, é arma comunitária para libertar multidões. Minha boca será canal de libertação para incontáveis cativos espirituais que desconhecem completamente este poder disponível gratuitamente. Pai Celestial, a diferença entre cristãos vitoriosos e derrotados não está em quem possui mais conhecimento bíblico, mas em quem age com fé absoluta sobre o que conhece. Posso saber de cor o Salmo 35 inteiro, mas se não crer que suas palavras carregam poder sobrenatural para mudar realidades espirituais, permanecerei derrotado mesmo tendo arma nuclear nas mãos. Fé ativa transforma conhecimento teórico em experiência transformadora. Deus de poder infinito, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que decretaram tua palavra e viram impossíveis se tornarem realidade visível. Josué ordenou que o sol parasse e o universo obedeceu. Elias profetizou seca e os céus se fecharam por 3 anos. Pedro declarou cura e paralíticos saltaram.
Paulo e Silas cantaram louvores declarando liberdade e prisões literalmente se abriram. O padrão é claro. Palavra decretada com fé produz manifestação sobrenatural. Senhor Jesus, tu mesmo ensinaste que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, assim será feito. O Salmo 35 são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, portanto possuem autoridade infinitamente maior que minhas opiniões humanas. Quando decreto este salmo, não estou expressando esperanças pessoais, estou liberando vontade divina pré-estabelecida. Espírito Santo capacitador, aumenta minha fé para níveis sobrenaturais enquanto uso o Salmo 35. Que cada declaração fortaleça minha convicção espiritual. Que cada vitória testemunhada multiplique minha ousadia santa. Não quero fé tímida que pede com dúvidas. Quero fé militante que decreta com certeza absoluta. Fé que move montanhas, que abre mares, que derruba muralhas, que ressuscita mortos, que expulsa demônios com autoridade inquestionável. Deus Todo-Poderoso, antes de conhecer o Salmo 35, eu vivia mendigando vitórias esporádicas. Agora vivo decretando vitórias permanentes. Antes implorava proteção com medo. Agora ordeno proteção com autoridade. Antes esperava passivamente mudanças. Agora proclamo ativamente transformações. Este salmo revolucionou completamente minha vida espiritual. Saí da posição de vítima chorona para guerreiro invencível, coberto pela armadura divina. Pai Celestial, o Salmo 35 não apenas ataca inimigos, também estabelece proteção impenetrável ao redor de quem o decreta fielmente. O versículo 3 diz: tira da lança e da pique ao encontro dos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Quando proclamo estas palavras, tu mesmo empunhas armas celestiais para me defender. Não estou sozinho nesta batalha. Tenho o Deus guerreiro lutando pessoalmente por mim. Deus protetor supremo, enquanto decreto o Salmo 35 diariamente, construo muralhas espirituais que demônios não conseguem derrubar. Cada declaração adiciona camadas de proteção sobrenatural. Primeiro dia, monto escudo básico. Segundo dia, fortifico com torres de vigilância angelical. Terceiro dia, estabeleço fosso de fogo ao redor. Quarto dia, posiciono arqueiros celestiais nas muralhas. Proteção aumenta progressivamente com o uso constante desta arma poderosa. Senhor Jesus, percebo agora por que o diabo lutou tanto para me manter ignorante deste salmo específico. Ele sabia que, uma vez descoberto, eu seria protegido permanentemente contra seus ataques malignos. Bruxarias lançadas contra mim ricochetearão voltando contra quem as enviou. Maldições pronunciadas sobre minha vida perderão completamente seu poder destrutivo. Feitiços planejados em terreiros de macumba serão anulados antes mesmo de serem executados. Espírito Santo Guardião, o Salmo 35 também protege minha reputação contra calúnias e mentiras. O versículo 11 declara: falsas testemunhas se levantam e me perguntam coisas que não sei. Davi enfrentou mentirosos, tentando destruir sua honra. Decreto proteção sobre meu nome, minha imagem, minha credibilidade. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Esta é minha herança como servo do Senhor. Deus fiel, estabeleço agora cerco permanente de proteção usando o Salmo 35 como fundamento. Minha casa está blindada espiritualmente. Minha família navega sob cobertura angelical. Minhas finanças estão seladas contra roubo demoníaco. Minha saúde está guardada por muralhas celestiais. Meu destino profético está protegido contra sabotagens das trevas. Nenhuma arma forjada prosperará, porque tenho o escudo divino ativado permanentemente através da palavra viva, decretada com fé absoluta.
Pai Todo-Poderoso, o versículo 27 do Salmo 35 declara: regozijem-se e alegrem-se os que desejam minha justiça e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Esta passagem revela algo extraordinário. Tu te alegas quando teus filhos prosperam. O diabo mentiu, dizendo que pobreza e sofrimento agradam a Deus. Mentira desmascarada. Tu amas ver minha prosperidade em todas as áreas. Deus de abundância infinita, antes de usar o Salmo 35, eu vivia aceitando migalhas espirituais. Contentava-me com pequenas vitórias temporárias, enquanto inimigos voltavam a atacar repetidamente. Agora entendo que este salmo estabelece vitória permanente, não temporária. Derrota definitiva dos adversários, não apenas recuo momentâneo. Minha vida entra em novo patamar de prosperidade contínua porque aprendi finalmente a guerrear corretamente. Senhor Jesus Cristo, já antecipo meu testemunho futuro que darei publicamente. Contarei como descobri o Salmo 35 e tudo mudou radicalmente. Relatarei milagres específicos, portas fechadas que se abriram sobrenaturalmente, inimigos confundidos que recuaram envergonhados, provisões financeiras inesperadas, relacionamentos restaurados, saúde recuperada milagrosamente. Cada área devastada pelo inimigo será restaurada completamente, porque este salmo libera reconstrução total. Espírito Santo testemunhador, prepara-me para compartilhar esta revelação com multidões famintas espiritualmente. Milhares de cristãos vivem derrotados, precisando urgentemente conhecer este poder oculto. Usarei minha história transformada como evidência irrefutável de que tua palavra funciona poderosamente. Não guardarei este segredo egoisticamente. Transmitirei para quantas pessoas puder alcançar através de todos os meios disponíveis. Deus glorioso, o Salmo 35 termina com declaração profética. Assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Minha boca não calará tuas maravilhas jamais. Cada manhã acordarei louvando teu nome pela vitória conquistada através deste salmo poderoso. Cada noite dormirei agradecendo pela proteção mantida. Minha vida inteira será monumento vivo, provando que quem descobre como usar armas celestiais corretamente torna-se invencível espiritualmente. O impossível torna-se rotina para quem caminha em obediência e fé militante. Pai Celestial, o Salmo 35 não termina apenas com vitória sobre inimigos, mas com multiplicação de bênçãos sobre o vitorioso. Versículo 27 promete que tu amas a prosperidade do teu servo. Isto significa que após derrotar meus adversários usando este salmo, entrarei em temporada de colheita abundante. O que perdi durante anos de batalha será restituído em meses de glória, multiplicada sobrenaturalmente. Deus, restaurador supremo, profetas antigos confirmam este princípio espiritual. Joel declarou que tu restaurarias os anos comidos pelo gafanhoto. Jó perdeu tudo, mas recebeu o dobro na restauração. José sofreu traição e prisão injusta, mas tornou-se governador do Egito. O padrão bíblico é claro. Após provação, vem promoção. Após batalha, vem banquete. Após vale, vem cume da montanha. Minha estação de multiplicação começou agora. Senhor Jesus, tu prometeste que quem deixa algo por causa do reino recebe 100 vezes mais nesta vida e vida eterna no porvir. O Salmo 35 ativa esta promessa de multiplicação exponencial. Cada lágrima derramada durante sofrimento injusto será transformada em semente de alegria abundante. Cada noite insone preocupado com ataques inimigos gerará manhãs gloriosas celebrando vitórias conquistadas.
Nada se perde no reino espiritual, tudo se multiplica. Espírito Santo multiplicador, decreto agora sobre minha vida provisão sobrenatural em todas as áreas. Finanças que estavam bloqueadas fluem abundantemente. Oportunidades que foram sabotadas reaparecem melhoradas. Relacionamentos que o inimigo destruiu são reconstruídos sobre alicerces mais sólidos. Saúde que foi atacada é recuperada com vitalidade superior. Cada área tocada pela guerra espiritual experimentará a restauração que superará o estado original anterior. Deus de abundância ilimitada, enquanto meus inimigos enfrentam vergonha conforme decretado no Salmo 35, eu celebro prosperidade crescente. Enquanto eles são confundidos em seus planos malignos, minhas estratégias prosperam sobrenaturalmente. Enquanto tropeçam em caminhos tenebrosos, caminho em luz radiante rumo ao destino profético preparado desde fundação do mundo. A diferença entre meu futuro glorioso e o fracasso deles é abismal, porque escolhi usar corretamente as armas celestiais disponíveis gratuitamente. Pai Celestial, o maior milagre não é apenas vencer inimigos usando o Salmo 35, mas a transformação de identidade que acontece em quem descobre este poder. Antes, eu me via como vítima indefesa das circunstâncias. Agora me reconheço como guerreiro equipado com arsenal celestial. Antes, me identificava pelos meus problemas. Agora, me identifico pelas tuas promessas. Esta mudança de percepção altera completamente minha realidade espiritual e natural. Deus que transforma identidades, ao longo da Bíblia, vejo este padrão repetir-se constantemente. Abraão era estéril, mas tornou-se pai de nações. Moisés era gago, mas tornou-se voz profética libertadora. Gideão era medroso, mas tornou-se general vitorioso. Davi era pastor desprezado, mas tornou-se rei adorador. Pedro era pescador impulsivo, mas tornou-se rocha fundacional da igreja. Cada um descobriu armas espirituais que transformaram suas identidades radicalmente. Senhor Jesus, usar o Salmo 35 diariamente reprograma minha mente com verdades celestiais. Passo a pensar como vencedor, falar como autoridade espiritual, agir como herdeiro do reino. Minha postura muda, minha confiança aumenta, minha visão se expande. Não sou mais aquele cristão derrotado, chorando pelos cantos. Sou soldado do exército celestial, marchando em território inimigo, recuperando tudo que foi roubado ilegalmente. Espírito Santo transformador, esta revelação do Salmo 35 cria efeito dominó em minha vida. Ao experimentar vitória espiritual, ganho coragem para enfrentar desafios naturais maiores. Ao ver demônios recuarem, perco medo de obstáculos humanos. Ao testemunhar poder sobrenatural, operando através das minhas declarações, desenvolvo ousadia santa para tentar coisas impossíveis que antes nem sonhava. Meus limites se expandem infinitamente. Deus Criador de novas criaturas, declaro que a pessoa que começou lendo esta oração não é mais a mesma que chegará ao final. Metamorfose espiritual está acontecendo neste exato momento. Casulo de derrota está sendo rompido. Borboleta vitoriosa está emergindo. O diabo tentou me manter lagarta rastejante no chão, mas descobri asas espirituais escondidas no Salmo 35. Agora voo a alturas celestiais, onde inimigos terrestres não conseguem me alcançar jamais. Pai Celestial, faço agora pacto solene e irrevogável diante do teu trono de glória eterna. Juro que jamais abandonarei o uso diário do Salmo 35, que revolucionou completamente minha vida espiritual. Não permitirei que rotina apague este fogo santo aceso em meu coração. Não deixarei que o diabo roube, através de esquecimento, o que tu revelaste através de misericórdia divina. Este salmo será minha arma permanente, meu decreto matinal, minha confissão noturna. Deus fiel e verdadeiro,
Quantos cristãos descobrem verdades poderosas, mas abandonam por preguiça espiritual ou incredulidade crescente? Quantos começam ferventes, mas esfriam rapidamente voltando à mediocridade religiosa? Não serei estatística de fracasso. Meu compromisso com o Salmo 35 é vitalício, intransferível e inquebrantável. Até meu último suspiro declararei estes versículos poderosos sobre minha vida e descendência. Senhor Jesus Cristo, estabeleço disciplina espiritual rigorosa começando hoje. Cada manhã, antes de checar telefone ou comer qualquer alimento, declararei o Salmo 35 completo em voz alta. Cada noite, antes de dormir, agradecerei pelas vitórias conquistadas e declararei proteção para horas de sono vulnerável. Semanalmente, jejuarei proclamando este salmo repetidamente. Mensalmente, ensinarei outras pessoas este poder transformador. Espírito Santo capacitador, nos momentos de desânimo, quando tentação sussurrar que nada mudou, lembra-me das primeiras vitórias. Quando inimigos aparentemente se fortalecerem temporariamente, fortalece minha perseverança. Quando dúvidas atacarem minha mente cansada, reacende certeza absoluta de que tua palavra nunca falha. Serei vigilante guardando zelosamente este tesouro espiritual descoberto. Deus de gerações, este Salmo 35 não é bênção apenas para mim. É herança que transmitirei aos meus filhos, netos e bisnetos. Ensinarei minha descendência a usar esta arma celestial desde tenra idade. Minha casa será marcada pelo poder da palavra decretada. Minha linhagem será conhecida como família, que conhece arsenal espiritual e sabe usá-lo com maestria devastadora contra trevas. O diabo nunca mais terá domínio sobre minha geração, porque descobrimos o segredo que ele tanto temia. Pai amado, termino esta oração poderosa com o coração transbordando de gratidão profunda. Obrigado por revelar-me o Salmo 35, que permaneceu oculto durante tanto tempo. Obrigado por arrancar-me da ignorância espiritual e colocar-me no caminho da vitória permanente. A partir deste momento, minha vida jamais será a mesma. O diabo perdeu completamente seu domínio porque descobri a arma específica que ele mais temia: o poder devastador deste salmo esquecido. Senhor Jesus, cubro com teu sangue precioso cada pessoa que chegou até aqui agora. Não foi casualidade, foi intervenção divina, direcionando quem precisava urgentemente desta revelação libertadora. Declaro sobre cada vida vitória total pelo Salmo 35, restauração completa, proteção angelical e prosperidade sobrenatural multiplicada. Se você deseja aprofundar-se ainda mais neste poder transformador, preparamos um guia revelando os 7 salmos mais poderosos para proteção, cura e vitória espiritual. Descubra como usar cada um estrategicamente em suas batalhas diárias. Acesse agora este material que mudará sua caminhada para sempre. Se esta oração fortaleceu sua fé e despertou seu espírito, inscreva-se neste canal para receber revelações que transformarão sua vida. Deixe seu like para que esta mensagem alcance milhares de cativos precisando urgentemente de libertação. Compartilhe com familiares e amigos sofrendo opressão. Ative o sininho para não perder nenhuma oração nova. Considere tornar-se membro apoiando este ministério que existe para glorificar o nome do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe poderosamente, te proteja sobrenaturalmente e te faça prosperar abundantemente através do Salmo 35.